Senhor Jesus, Mestre amoroso e doce, que vieste para nós, que estás para nós, Jesus, por ser imenso o teu amor pelas criaturas de Deus. Rogamos-te, Jesus, que tu abençoes este lar, onde nós aqui nos encontramos, para entender melhor o teu Evangelho e, sobretudo, Jesus, para conseguirmos angariar forças para o pôr em prática, sobretudo. Porque não importa saber, Jesus, importa exemplificar os teus ensinos. Somos criaturas pequeninas, Jesus, e rogamos que nos estendas as mãos, que tu, Jesus amado, possas socorrer todos os nossos irmãos nesta casa planetária que o Pai nos deu, neste lar, e que todos os nossos irmãos sofredores possam receber o teu auxílio, as tuas bênçãos, a tua luz, onde quer que se encontrem, Jesus, nos hospitais, nas prisões, nos lares em desarmonia, nas nações em guerra, em conflito, que tu deixas sobre todos, Senhor, a tua divina luz, a compreensão, o amor, o perdão. Jesus amado, nós te agradecemos o estarmos aqui. Rogamos-te, Jesus, a tua presença amorosa e que aqui nesta noite possamos levar para o nosso coração mais um esclarecimento. Que a tua paz nos envolva, Jesus. Que assim seja. Então, temos estado a estudar o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e hoje vamos concluir fazendo a leitura de 3 itens que nos são dados pelo Espírito São Luís, em Paris, 1860. E o primeiro desses 3 fala-nos do sacrifício da própria vida. E pergunta: aquele que se acha desgostoso da vida, mas que não quer extingui-la por suas próprias mãos, será culpado se procurar a morte num campo de batalha com o propósito de tornar útil sua morte? E São Luís nos diz que o homem se mate ele próprio, ou faça que outrem o mate, seu propósito é sempre cortar o fio da existência. Há, por conseguinte, suicídio intencional, se não de facto. É ilusória a ideia de que sua morte servirá para alguma coisa. Isso não passa de pretexto para colorir o ato e escusá-lo aos seus próprios olhos. Se ele desejasse seriamente servir ao seu país, cuidaria de viver para defendê-lo, não procuraria morrer, pois que, morto, de nada lhes serviria. O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte. Quando se trata de ser útil, em afrontar o perigo, em fazer de antemão e sem pesar o sacrifício da vida, se for necessário. Mas buscar a morte como premeditação intensa, expondo-se a um perigo, ainda que para prestar serviço, anula o mérito da ação. E no item número 30, São Luís faz a pergunta: se um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida a um seu semelhante, sabendo de antemão que sucumbirá, pode o seu ato ser considerado suicídio? Diz-nos São Luís: desde que no ato não entre a intenção de buscar a morte, não há suicídio, e sim apenas devotamento e abnegação, embora também haja a certeza de que morrerá. Mas quem pode ter essa certeza?
Quem poderá dizer que a providência não reserva um inesperado meio de salvação para o momento mais crítico? Não poderia ela, a providência, salvar mesmo aquele que se achasse diante da boca de um canhão? Pode muitas vezes dar-se que ela queira levar ao extremo limite a prova da resignação e, nesse caso, uma circunstância inopinada desvia o golpe fatal. E o terceiro item fala-nos do proveito dos sentimentos para outrem. E São Luís faz a pergunta: os que aceitam resignados os sofrimentos por submissão à vontade de Deus e tendo em vista a felicidade futura, não trabalham somente em seu próprio benefício? Poderão tornar seus sofrimentos proveitosos a outrem? São Luís explica: podem esses sofrimentos ser de proveito para outrem, material ou moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios que tais criaturas se imponham, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes. Moralmente, pelo exemplo que elas oferecem de sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode induzir os desgraçados à resignação e salvá-los do desespero e de suas consequências funestas para o futuro. São Luís, Paris, 1860. Então, aqui na leitura de hoje do Evangelho, fala-nos sobre aquele que, desgostoso da sua vida por vários acontecimentos, se expor a um perigo ou querer defender o país numa batalha, onde quer que seja, não tem mérito, ou seja, é considerado suicida porque era essa a sua intenção. A sua intenção não era ir para a batalha, nem ir para determinado sítio complicado para ser útil ao próximo ou para ser útil à nação. Isso é um pretexto que, neste caso, o suicida, era um pretexto para que não se sentir tão culpado. É uma forma de se consolar a si próprio, ao seu próprio ego. Ele arranja uma forma de desculpar o ato que está ou que pensa praticar. Isto não significa que seja só no campo de batalha, significa que em todas as situações que nós temos na nossa vida, muitas das vezes nós fazemos determinadas coisas sem as aprofundarmos, só para lhe arranjar uma justificação. Não fiz por isto, não fiz por aquilo, porque este fez ou deixou de fazer. Nós temos o hábito de nos desculparmos a nós mesmos. É o que está aqui nesta leitura, tentando exemplificar no suicida, que tenta ajudar os outros, para não se julgar ou para não ser considerado suicida, mas São Luís diz que sim, porque o que conta aos olhos de Deus é a intenção, não é aquilo que ele mostrou fazer, porque o que ele mostrou fazer poderá ter algum significado aos nossos olhos, porque nós não conhecemos a intenção uns dos outros, mas aos olhos de Deus, aos olhos de Jesus, da espiritualidade, nós não enganamos ninguém. Portanto, isto será esta forma que São Luís nos está a explicar, é que o que conta aos olhos de Deus será sempre aquilo que eu penso, aquilo que eu quero. Portanto, é uma forma, como diz aqui, é apenas uma desculpa para disfarçar a sua ação e justificá-la aos seus próprios olhos. Portanto, é uma desculpa para si próprio. Porque a verdadeira dedicação ao próximo consiste não recear a morte, ou seja, ajudar o que quer que seja, sabendo que há ali um perigo iminente, mas eu quero ajudar o semelhante e esqueço-me de mim próprio. Estou sujeita a morrer, como diz depois também no item 30, mas eu faço por amor.
E muitas das vezes nestas situações em que nós nos damos aos outros, independentemente daquilo que nos vai acontecer, nem sequer nos lembramos do que é que nos pode acontecer, muitas das vezes ajudamos, somos considerados, o nosso ato é um ato de amor, de coragem, e muitas das vezes não acontece nada connosco. Quantas e quantas vezes há situações complicadas em que há lutas diversas e a pessoa que está envolvida, muitas das vezes vai uma bala para que se destina a ele e por qualquer motivo não vai para ele, vai para o outro. Nós não sabemos os desígnios da providência divina para nós, para com os nossos atos, para com a nossa hora de partida, porque ninguém vai antes ou depois, cada um vai na hora certa, a não ser que se suicide. E a esse propósito eu gostaria só de acrescentar que o suicídio é das piores coisas que o ser humano pode fazer. É das piores coisas que pode fazer, porque agrava ainda mais a sua situação. Nós somos um espírito que trazemos um corpo e que trazemos um compromisso para acertar em cada existência que pela bondade de Deus estamos aqui na Terra, pela bondade de Deus, por nos dar a oportunidade de conseguirmos limar as arestas que noutra altura qualquer nós pusemos em prática para com os outros e muitas vezes para connosco próprios. De modo que o suicida esquece, porque muitas das vezes se conhece, e por isso é que nós, sempre que pudermos, devemos falar no que conhecemos já da doutrina espírita, porque quantos e quantos irmãos pensam, eu vou acabar com a minha vida, acabou, já não sofro mais, resolvo o problema. E não é assim. Portanto, nós somos o espírito criado por Deus, e se fomos criados por Deus, só Ele nos pode determinar qual é o dia que Ele nos chama, porque é Ele que nos chama, não somos nós que vamos quando queremos. Mas isto com todo o meu carinho por todos aqueles que se suicidam, porque sinto muita compaixão por essas criaturas que, perdidos na sua vida, cometem o suicídio, porque trazem para si próprios um problema ainda maior, uma dor ainda maior. Porque, segundo dizem os espíritos, e nós acreditamos no que os espíritos dizem, senão não estaríamos aqui, muitos, se não a maioria, assiste à decomposição do seu corpo, porque o espírito não estava preparado ainda para esse desligamento. O espírito sabe que tem um determinado compromisso e tem o seu corpo como vaso, é como se fôssemos uma planta, porque somos uma coisa belíssima que Deus criou, as criaturas humanas, e temos o vaso sagrado que é o nosso corpo, a quem devemos tratar o melhor, não envaidecê-lo, mas tratá-lo o melhor possível. O que não quer dizer com isto que a vaidade, desde que não seja desmedida, também não seja saudável, porque nós também temos que gostar um pouquinho de estar bem, um bocadinho, gostarmos de nós próprios, não é? Mas tudo se quer no seu peso, conta em medida. Portanto, sabemos, a maioria de nós que aqui estamos, as consequências de um suicídio, por isso não devemos deixar de falar, não quer dizer que tenhamos que impor às pessoas o que quer que seja, mas numa situação em que, conversando uns com os outros, e se fala em determinada religião ou filosofia, seja lá o que for, nós irmos adentrando também com algum conhecimentozinho que nós vamos tendo aqui. Porque é isso que Jesus também pretende de nós, é que divulguemos aquilo que vamos sabendo. Claro que sabemos pouco, é verdade, sabemos muito pouco, mas esse pouco não deve ficar connosco, esse pouco deve ser transmitido aos outros, que muitas das vezes, não o aceitando naquela hora, poderá lá ficar uma sementinha, e isso poderá fazer com que em determinada altura de desgostos da sua vida se possam lembrar daquilo que lhes foi dito. Aqui no item 30, faço a pergunta então:
Um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida dos seus semelhantes, sabendo antecipadamente que ele próprio morrerá. Isto pode ser visto como um suicídio. Não é, portanto, não é visto como um suicídio, como acabámos aqui de ler. No item 31, a pergunta é se aqueles que aceitam o seu sofrimento com resignação, por submissão à vontade de Deus e visando a felicidade futura, não trabalham apenas para si, portanto, não trabalharão apenas para si mesmo. E pergunta também se podem tornar seus sofrimentos proveitosos aos outros. Claro que sim. Em relação a proveitosos aos outros, porque quando nós aceitamos o sofrimento com resignação, nós temos também uma postura diferente nos nossos sofrimentos. Não é? Quando nós nos revoltamos, quando nós não aceitamos, nós, de uma certa forma, também estamos a fazer com que os outros, nomeadamente aqueles que cuidam de nós, e nós sabemos que assim é, lhes tornem a vida também cheia de dificuldades, porque muitas das vezes têm as suas coisas para tratar da sua vida, têm o seu familiar doente, e esse familiar revoltado com a sua doença não está a ajudar de forma nenhuma que o ser querido que está a tratar dele possa também, de alguma forma, prosseguir com a sua vida. Em relação ao proveito de si próprio, claro que é de proveito para nós próprios, porque quando nós aceitamos com resignação aquilo que Deus nos envia, é porque nós também temos já alguma consciência de que estaremos a precisar disso, por algum motivo, porque se Deus é amor, não me dá determinado sofrimento sem que Ele tenha alguma causa. Então, aceitando com resignação e com fé no futuro, nós só estaremos a programar um futuro melhor, uma reencarnação futura melhor e uma partida da Terra para os planos espirituais também muito mais tranquila, muito mais serena, e isso nós sabemos que essa tranquilidade na partida só nos traz bem-estar e compreensão das coisas. Eu penso que o Luís também quererá dizer mais alguma coisa, mais algum comentáriozinho. Portanto, pegando um pouco em alguns exemplos, nomeadamente um exemplo foi agora relatado na televisão, neste caso o terremoto em Itália, que fala que se encontrou duas meninas, uma mais velha estava abraçada à outra sobre ela e que a mais pequena, estando protegida pela mais velha, sobreviveu. Portanto, aqui está um pequeno exemplo do amor que a outra teve e do tal sacrifício da própria vida para salvar alguém. Outro exemplo poderá ser tipo quando bombeiros são chamados a vários incidentes, nomeadamente uma casa em chamas. Aquele bombeiro que vai lá dentro tentar salvar alguém está a colocar a sua vida em risco, mas está, digamos assim, sobre aquele intuito do amor de salvar, apesar de saber que corre um risco iminente de poder lá ficar também. Isso são pequenos exemplos realmente de ações em que se pode sacrificar a sua própria vida para proveito de outrem. Realmente, quem encontra, de certo modo, esse artifício para pôr fim à sua vida, apesar de não ter a coragem ou de não querer incorrer de uma forma tão culposa de parte da sociedade, colocar-se em risco para que a sua morte seja originada, aí sim, já não tem o tal mérito de que no caso já tinha. Outra questão é realmente, neste caso, também há incidentes, nomeadamente destas profissões de risco, em que a pessoa poderá não morrer, mas poderá ficar ferida. E aí também há o tal sofrimento, o mérito daquele sofrimento por salvar alguém ou por querer auxiliar alguém. Daí acho que é também uma prova de amor pelos outros, pensando pouco em si, salvo seja, porque naqueles momentos não se pensa propriamente na nossa vida, mas sim naqueles que estão em perigo também. Seria mais nesse sentido que realmente tem mérito esse de tal abnegação e devotamento pelos outros, e colocando-nos em segundo plano. Acho que é um pouco também por aí. Isso, seria isso. Portanto, do livro Fonte Viva, de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, item 110.
Vigiemos e oremos. Vigiai e orai para não cair em tentação. Jesus, Mateus, capítulo 26, versículo 41. As mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade. Assim como o lobo mais intenso, capaz de cisnar o lago, procede do seu próprio seio. Renascemos na terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas do reajuste. Nas raízes de nossas tendências, encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. Nas íntimas relações com os nossos parentes, somos surpreendidos pelos mais fortes motivos de discórdia e luta. Em nós mesmos, podemos exercitar o bom ânimo e a paciência, a fé e a humildade. Em contato com os afetos mais próximos, temos copioso material de aprendizado para fixar em nossa vida os valores da boa vontade e do perdão, da fraternidade pura e do bem incessante. Não te proponhas, neste modo, atravessar o mundo sem tentações. Elas nascem contigo, assomam de ti mesmo e alimentam-se de ti, quando não as combates delicadamente, qual o lavrador sempre disposto a cooperar com a terra, da qual precisa extrair as boas sementes. Caminhar do berço ao túmulo, sob as marteladas da tentação, é natural. Afrontar obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas e atravessar tormentos de lágrimas são vicissitudes lógicas da experiência humana. Entretanto, lembremos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando, para não sucumbirmos às tentações, uma vez que mais vale chorar sob os aguilhões da resistência que sorrir sob os narcóticos da queda. Então, tivemos aqui uma leitura que se enquadra perfeitamente no nosso Evangelho de hoje. Senhor Jesus, nós te agradecemos. Agradecemos pelas tuas lições e te pedimos, Senhor, que elas possam ficar gravadas no nosso espírito. Que possamos, Jesus, em cada dia, dar mais um passo na nossa evolução espiritual. Que tu nos fortaleças, Jesus. Que tu abençoes, Senhor, toda a terra, esta terra linda que o Pai nos deu para viver, e que nós saibamos amá-la, saibamos respeitá-la. Que tu nos abençoes, Jesus amado, e abençoes o mundo em sofrimento, e gratos ao nosso Pai do céu, nós vamos orar a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa vontade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa vontade permita aos espíritos consoladores espalharem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca de vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha,
nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, e dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Que assim seja.